Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. Essa semana o STF botou pra quebrar. Salve, salve galera, bem-vindos ao Universo Paradoxo. Já chega fortalecendo, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. O STF tem analisado recursos relacionados ao Marco Civil da internet. E o debate esquentou, especialmente nas falas de Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Alexandre de Moraes foi direto ao ponto. Por que as Big Techs permitem apologia ao crime? Crimes como racismo, nazismo e tantos outros. E a resposta das plataformas é de arrepiar. Para elas, esse tipo de conteúdo nojento gera engajamento, dá like, dá view e lucro. E ainda se escondem atrás do discurso de que remover essas barbaridades seria a censura e uma ameaça à tal liberdade de expressão. Só que na prática, quem se beneficia disso? A extrema-direita e criminosos. Gente que propaga discurso de ódio, que organiza crimes em aplicativos como Discord, crimes como assédio, extorsão, e até planejamento de atentados como aquele caso do show da Lady Gaga. E o mais estarrecedor, um dos prints exibidos aí na sessão do STF mostrava uma frase racista, zombando das vítimas do Holocausto. E sabe da onde que o autor do print tirou essa frase? Exatamente do show perturbador do Léo Lins. Coincidência ou não, essa semana eu publiquei um vídeo criticando o espetáculo de horrores promovido por Léo Lins nesse show. E adivinha? Meu vídeo levou restrições de idade, como vocês verão aqui no print. Enquanto isso, canais seguem no ar com o show completo, sem nenhuma restrição, ou seja, a liberdade de expressão que as Big Techs defendem só valem para quem ataca minorias. E como disse muito bem o Reinaldo Azevedo, coragem contra os fracos é covardia. E essa covardia é o que dá lucro às Big Techs. Porque você parte do princípio de que quem não tem defeito físico nenhum não rende piada. De que quem é branco não merece piada. De que quem não merece piada. Merece piada quem? Quem de algum modo tem vulnerabilidade. Quem já é vulnerável, quem já padece, sofre as discriminações. Não existe, Igor, coragem contra gente fraca. A única coragem que existe é contra gente forte. A coragem contra o fraco é covardia, cara. É o nome que tem. E quem denuncia isso nas plataformas é censurado. O judeu é e sempre será o eterno parasita, um zangão, micróbio nocivo. As redes sociais, elas não têm condição de controlar a apologia ao nazismo. Elas têm condições de controlar direitos autorais. Por quê? Porque isso reverte economicamente contra elas. Eu fiz uma reunião com todas as Big Techs e perguntei: pornografia infantil, pedofilia, direitos autorais que vocês controlam, qual é a média de controle? Todos disseram, em torno de 93% nós retiramos antes de um like, de alguém visualizar.
E os outros 7, onde fica na dúvida, nós mandamos para uma comissão de seres humanos para verificar se não é só uma referência, por causa de ser uma pesquisa, um artigo. E eu indaguei, vocês não têm condição de fazer em relação a nazismo, fascismo, racismo, homofobia, onde não há dúvida? Temos. E por que não fazem? E a resposta foi, se todos fizerem, nós fazemos. Se não, não, porque o que dá like, o que dá movimentação é isso. Seguindo, outra, se eu ganhasse R$1 cada vez que sou racista, provavelmente um preto filha iria me roubar. Alguém tem dúvida que isso é crime de racismo? Suástica. E a suástica, alguém tem dúvida? Esse Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de racismo, ou estendeu inclusive a questão do nazismo. Aqui, na mesma postagem, o racismo, a defesa do racismo e do nazismo. Ah, mas a rede social pode ficar em dúvida, cercear liberdades. Alguém tem dúvida? Seguindo, por favor. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Isso é evolução da sociedade? Isso é utilização da liberdade de expressão? Isso é crime. Isso é crime. Isso é o discurso de ódio que leva ao aumento dos crimes, ao aumento E a continuação das agressões. É tão ruim quanto. Veja o final da frase. Aliás, se o Dia da Consciência Negra é feriado pelos negros, quarta-feira de cinzas deveria ser judeu. Veja, uma pessoa doente, somente uma mente doente e criminosa é posta a isso, e somente outras mentes doentes e criminosas dão like. E somente mentes omissas não lutam para retirar isso das redes sociais. Flávio Dino também destruiu na fala dele. Confiram. Os algoritmos não são randômicos, eles são direcionados. Sim. E não só direcionados, como eles, a partir da inteligência artificial, eles pegam as ideologias e as questões econômicas que mais favorecem as redes. Então, essas questões no Brasil e no mundo, de se levar agressões, ataque às escolas, isso dá likes. E os likes são monetizados e isso gera dinheiro. Vossa Excelência deve se recordar, e todos aqui, a questão na Austrália, que fez o primeiro-ministro determinar a retirada. O primeiro-ministro determinou a retirada porque mostrava um assassinato ao vivo. E isso, os algoritmos foram repassando porque isso vai gerando dinheiro. E uma segunda observação, Vossa Excelência mostrou aquele caso das escolas, deve se recordar, houve uma grande reunião dos 3 poderes, à época eu fui representando o Tribunal Superior Eleitoral, e em que ficou acertado pelos 3 poderes que haveria uma regulamentação. E, lamentavelmente, 2 anos se passaram, quando as coisas esfriam, a necessidade de um novo grande crime para que haja uma regulação. Então, realmente, foi o que Vossa Excelência começou dizendo. Nenhum de nós aqui acordou com uma vontade liberticida. A verdade é que milhares de crianças, adolescentes, estão sofrendo isso, se mutilando. Aqui no Distrito Federal, com aerosol, desodorante, para um desafio, uma criança morreu. A outra criança, a polícia descobriu um desafio em que ganhavam pontos as crianças e adolescentes se filmassem agredindo a própria mãe. Eles tinham que agredir a mãe e postar. E as redes incentivando isso. Então, realmente é algo totalmente antissocial. Fica claro, essa turma da extrema-direita não quer liberdade de expressão. Quer liberdade para cometer crimes. Os políticos desse espectro usam até essa desculpa para espalhar discurso de ódio e proteger criminosos. Prova? O projeto da Caroline de Tone,
do PL de Santa Catarina, que quer afrouxar a lei do racismo para proteger gente como Léo Lins e também serve para proteger criminosos dos porões do Discord. E assim como eu fiz no vídeo criticando aquelas atrocidades de Léo Lins, eu volto a perguntar: liberdade de expressão é restrita para quem? E para quê? Bem lembrou o Flávio Dino. Nos Estados Unidos, o Trump quer monitorar redes sociais de estudantes que tentam visto. Se o estudante criticou a política anti-imigrante do Trump ou qualquer outra política dele, o visto é negado. E adivinha? A extrema-direita daqui aplaude isso. Não acredita? Olha só. E alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. É assustador como o Nicolas Ferreira tem pretensão ditatorial. E olha que ele é só deputado. Imagina esse cara no Planalto. Queria trazer esses métodos fascistas para cá. Por isso ele é apoiador de Jair Bolsonaro. Agora, imagina se fosse o Lula defendendo o que o Nicolas defendeu. Seria uma bomba atômica. A extrema-direita ia ficar falando isso aí por meses, ou até anos, ou ia usar isso contra Lula em 2026, na disputa da reeleição. E se você quer fazer parte da luta contra a barbárie e as falácias da extrema-direita, cola com a gente no Universo Paradoxo. Se inscreve no canal, deixem seu like, compartilha, comenta aí o que você pensa sobre tudo isso e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Um salve do Paradoxo e até a próxima! Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto galera, é nóis!